Então, boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos os amigos. Agradecemos essa casa que nos acolhe com muito carinho, com tanto amor. Iniciamos nosso trabalho com aqueles agradecimentos habituais. Iniciando pelo Criador, que sem a vontade dele não seria possível nós estarmos aqui. Precisamos agradecer também nosso Divino Mestre Jesus, pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos que nos deixou e o Evangelho, a Boa Nova. Agradecemos também a diretoria espiritual desta casa, que com certeza ampara e renova forças para os trabalhadores manter esse recinto onde hoje estamos aqui reunidos. Agradecemos também a diretoria executiva trabalhadora, que nos convida a trazer aqui uma mensagem oportuna nesse mês de outubro para todos. E agradecemos a presença de todos os irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes. Nosso tema de hoje, como foi visto e dito pelo nosso irmão Maurício, mostra para nós que o Kardec não se limitou a escrever apenas as 5 obras, mas sim várias revistas espíritas que ele publicou, porque o assunto da doutrina espírita, os fenômenos, ele não se esgota em 5 obras. Eles foram necessários muito mais escrever a respeito e assim mesmo ainda não se extinguiu. Há sempre uma renovação. E hoje nós vamos falar sobre as manifestações físicas, que ela cuida de uma mediunidade, de um tipo de mediunidade que foi buscar um homem trazendo para dentro de uma doutrina que estava já na Terra e precisava ser cunhada, precisava ser elaborada, codificada, para revelar para a humanidade. E são manifestações que não se limitam apenas a um lugar, a uma cidade, a um país, como Kardec sendo lá da França, Paris, e as manifestações estivessem só lá. Acontece em qualquer lugar, em todo o mundo, esse tipo de mediunidade. E são médiuns especiais, sensitivos, de uma forma que se revelam espontaneamente. É um dom que nasce com as pessoas determinadas, propositadamente. E isto vem ao encontro e vai buscar Kardec, que nasce na cidade de Lyon, em 1804, no mês de outubro, e ele vai ser o homem que é responsável pela codificação da doutrina espírita. Dito essas palavras, nós temos no mês de outubro, não podemos esquecer, é um mês de uma campanha, um alerta para as mulheres, de campanha de prevenção de câncer de mama. Façam exame, façam análise, preocupam-se para cuidar desse corpo físico que o espírito tanto utiliza e precisa para se manifestar aqui neste mundo terráqueo. E agradecemos também ao próprio Kardec, que nasce nesse mês do seu aniversário. Por isso, a homenagem hoje nós falarmos em seu nome. Então, de um escritor que ele era, de um professor principalmente, pedagogo, dedicadíssimo, aos 50 anos de idade, Kardec recebe um convite diferente e inesperado para assistir aos fenômenos das mesas que giram e que falam. As mesas girantes. E esta foi a forma como os espíritos escolheram para despertar Allan Kardec e prepará-lo para um trabalho completamente diferente, que ele nem imaginava que seria ele o codificador da doutrina dos espíritos. É uma doutrina que não tem um só responsável. O Kardec não é o responsável pela doutrina. A doutrina é dos espíritos. O Kardec, então, vai ser um instrumento de codificação, um elo de ligação entre os dois mundos, o espiritual e o da terra.
E esta doutrina vai ser reconhecida mais tarde como a terceira revelação, fundamentada nos exemplos e ensinamentos de Jesus. Jesus foi a segunda revelação, Moisés a primeira, trazendo notícias do mundo espiritual, de um único Deus. A segunda, Jesus, que veio aperfeiçoar as informações que o Moisés deixou para nós. Jesus melhorou. E os espíritos, em 1857, trazem mais informações a respeito. Então, revelando a terceira revelação em nosso meio, conforme relataram os evangelistas nos evangelhos, a boa nova, falando de um reino que Jesus traz para a terra, que não é deste mundo. Ainda, infelizmente, não é deste mundo. É um reino dos céus. Nós, hoje, somos responsáveis pela implantação desse reino. Estamos aprendendo, estamos ganhando e somos responsáveis, melhorando a cada dia, até o dia que nós conseguirmos implantar esse reino que Jesus começou há 2000 anos atrás. Vamos falar um pouco agora das manifestações, de como elas se produzem, o que significam manifestações físicas. Atraído pelas informações de que as mesas girantes falavam, Allan Kardec participa das reuniões e constata que, então ele foi convidado para assistir às mesas falarem, as mesas girarem. E o que ele constatou? Primeiro, que mesas não podem falar, porque são materiais, né? E nem girar, porque mesa é um material sólido, parado, não tem como se mexer. Segunda constatação que ele fez, por trás desses fenômenos das mesas girantes, tem uma inteligência superior. Porque nenhuma mesa pode falar, então existe uma inteligência por trás dessas mesas. E a terceira, ele vai concluir que não foi por acaso que ele foi levado a participar daquelas reuniões e assistir os fenômenos de efeitos físicos. Estava nascendo a doutrina dos espíritos, formada por 5 obras que nós conhecemos. O Livro dos Espíritos, em 1857, lançado no dia 18 de abril, que é a base do Espiritismo, porque é desta obra, o Livro dos Espíritos, que nascem as outras. Então, dentro do Livro dos Espíritos, está contido o princípio das outras obras. O Livro dos Médiuns, que nasceu em 1861, depois o Evangelho, em 1864, Evangelho segundo o Espiritismo. Depois a Gênese, em 1867, e o Céu e o Inferno, em 1868. E mais as revistas espíritas, que, como eu falei, ainda assim não se encerrou o tema nem o assunto a respeito desse reino que Jesus veio trazer para nós. E como é que acontece as manifestações? Kardec nada sabia de mediunidade. Porém, quando ele descobre que podia perguntar o que quisesse, e as mesas respondiam, ele descobriu um tipo de médium, muito importante para aquela época. Tem vários tipos de médium. Sabemos que tem médios vidente, que são aqueles que veem espíritos. Tem um médium audiente, que é aquele que escuta os espíritos falar. Tem o que psicografa. Tem os de fenômenos físicos que fazem os objetos se mexerem, andarem, que é o caso das mesas girantes. Elas se mexiam em razão de existir médiums de efeitos físicos, que faz os objetos se moverem, batem, fazem ruído nas paredes, dão sinais de materialidade. Eles têm essas condições.
E para que aconteça um fenômeno de efeitos físicos, é necessário o quê? Os espíritos sozinhos, eles não podem mexer com nada. Só com a energia deles. Porque existe no universo um fluido que é responsável por tudo, que nós conhecemos por ser o fluido universal. É dele que emana tudo. É ele a origem de tudo. Fluido universal. E os espíritos, utilizando esses fluidos, eles conseguem se materializar na Terra, em outros mundos, utilizar com os médiuns, a energia dos médiuns, mais esse fluido universal, movimentar, fazer e criar fenômenos entre nós. Essa é a capacidade. Por isso que acontece os fenômenos de um barulho, de uma aparição, como nós chamamos. Ah, eu vi um fantasma. Mas como que conseguiu ver um fantasma? Houve um fenômeno de efeito físico. Algum espírito utilizando o fluido universal, mais uma energia de um médium, ele consegue se materializar. Então é preciso que os espíritos usem a energia dos médiuns para movimentar um objeto qualquer, como consta no livro dos médium, página 78, na pergunta 8. O Kardec perguntou para os espíritos, como um espírito pode operar o movimento de um corpo sólido? Por exemplo, como é que ele pode movimentar um copo em cima de uma mesa? Nós conhecemos aquela brincadeira do copo que anda. Como é que aquele copo consegue andar em cima de uma mesa quando tem 2, 3, 4 pessoas segurando o copo? Como é que ele pode? Olha a resposta dos espíritos, né? Diz eles, os espíritos combinam uma parte do fluido universal com o fluido que o médium libera, próprio para esse efeito. Então, os espíritos precisam do fluido universal, que é responsável por tudo que existe no universo, mais o fluido, a energia dos médiums, para conseguir fazer, movimentar, para o caso que eles querem. O que eles querem movimentar? Querem movimentar uma mesa? Quer fazer essa mesa levantar? Eles se utilizam desses fluidos. Hoje, nós podemos perguntar, por que não vemos mais estes fenômenos assim, em qualquer lugar? Por que não encontramos mais esse tipo de médium, de efeito físico? É muito raro, difícil mesmo. Porque, em princípio, não tem mais necessidade. A necessidade havia, no princípio, para chamar a atenção do Kardec, para que ele fosse lá. Por isso que ele se surpreendeu, que ele descobriu ali na terceira descoberta que ele fez, que não foi por acaso que levaram ele para lá. Tinha uma razão. E para ele ir para lá, eles precisavam de um motivo. Então criaram esse sistema de fazer as mesas falarem, para que despertasse no Kardec o interesse. Então hoje nós podemos perguntar, por que não temos mais esses fenômenos assim, a miúde, a toda hora, em qualquer lugar? Nós sabemos que hoje que os espíritos se manifestam de várias maneiras, mas de acordo com a necessidade. Por exemplo, se eu preciso ver alguém da minha família, aquele espírito irá se materializar. Como aconteceu numa ocasião que eu fui visitar uns parentes da minha atual esposa lá em Criciúma, e uma das primas dela me fez uma confissão. Ela é católica, não acreditava, não conhecia nada de espiritismo, de mediunidade, e diz que estava trabalhando na cozinha, fazendo o almoço, preparando o almoço, por volta das 10 horas da manhã, e quando de repente se materializou um espírito ao seu lado.
Era o sogro dela que já tinha falecido há 20 anos. Ela se espantou, se assustou. O sogro disse para ela que não se assustasse, que ele tinha um recado para dar para ela, que ela levasse para os filhos dele. Ela era nora. Então o sogro falou: tu avisa os meus filhos que eu fiquei devendo, na época, 100 mil cruzeiros de uma junta de boi que eu comprei de uma determinada família e que eu não consegui pagar porque eu morri. 20 anos depois ele veio dizer para ela, ele se materializou. Então como é que ele conseguiu esse espírito se materializar? Ele se utilizou do fluido universal, da energia da nora e apareceu para dar esse recado. Fato depois comprovado pelos filhos que foram lá buscar naquela família e confirmaram que realmente o pai deles tinha comprado uma junta de boi e não conseguiu pagar porque tinha morrido. Vejam só, então uma materialização de efeito físico, né? Em 1994, a minha primeira esposa faleceu, dia 27 de setembro. Foi para mim um baque, foi uma situação difícil, momentos muito complicados, né? Fiquei com duas filhas, uma com 17, a outra com 14, e eu não era espírita. Mas foi uma situação que me conduziu, quase parecido que nem o Kardec, foi levado a buscar resposta, a buscar informação. E fui parar dentro de uma casa espírita, em 94. Em junho de 95, eu ainda tinha muitas dúvidas, muitas perguntas, porque as respostas não vinham, se demoravam. Não havia um esclarecimento completo. Eu, muito materialista, precisava de provas concretas. Nas minhas orações, então não tinha feito um ano ainda, eu fiz um pedido para Jesus, para Deus, que se um dia a minha esposa tivesse saudade, que tinha falecido em 94, nós estávamos em junho de 95, era inverno, que se um dia ela tivesse saudade e pudesse visitar a casa dela, ver as coisas dela, nos ver a mim e as filhas, que ela deixasse uma prova, um sinal. Então até aí eu estava muito ainda inquisitor, eu ainda estava com muitas dúvidas, não acreditava ainda na doutrina espírita, eu estava recém-iniciando. E como eu escrevi nesse livro aqui, o primeiro nosso lançamento, Muitos Destinos, um Só Caminho, no tema aqui, Primeira Visita à Terra. Primeira visita à Terra, que eu vou relatar para vocês como eu cheguei à conclusão que ela realmente veio nos visitar. Era uma noite de inverno, muito fria, não tinha vento, era calma, mas muito úmida. Eram por volta de meia-noite. As minhas filhas já estavam recolhidas nos seus quartos, cada uma no seu quarto e eu no meu. Estava com a porta aberta, que dava para o corredor que ia para a cozinha. Eu estava quase conciliando o sono na minha oração, quando de repente uma coisa me acordou. Um barulho assim, ó. Eu me acordei. Esse barulho. Me acordei e fiquei pensando, será que tem alguém acordado? Pensando nas minhas filhas. Me pareceu que foi lá na cozinha, caiu assim no piso. Um barulhinho assim. Pensei também que pudesse ser a minha gatinha, que ela está aqui nessa foto desse livro aqui, Micaela, que estivesse brincando com uma bolinha de vidro na cozinha. Mas como o ruído não teve continuidade, foi só aquilo ali, e a gatinha costumava dormir nos pés da minha cama, eu cutuquei ela com o pé e vi que ela estava ali. Aí eu
cheguei à conclusão que realmente não eram minhas filhas e não era a gatinha. Mas eu já estava acordado, aí eu estava acordado. Quando eu ouvi um outro barulho, esse aqui, ó. Esse barulho. Eu digo, aí eu me assustei, digo, tem gente na cozinha. Tem gente na cozinha. Aí eu levantei, acendi a luz do corredor e fiquei escutando. Se tem gente na cozinha, pode ser ladrão, né? Pode ter entrado alguém na casa. Não ouvi mais nada. Fui até a cozinha, pé a pé, acendi a luz da cozinha e encontrei uma caixa igualzinha essa aqui, no chão que tinha caído da mesa da cozinha. E eu tinha certeza que essa caixa, ela estava no meio da mesa. E eu perguntei para mim, tudo bem, esse objeto que caiu na primeira vez, realmente, ele tinha se despregado da geladeira, era um imã, era um coelhinho, com as orelhinhas assim. Tinha as orelhinhas, esse aqui é uma joaninha. E ele caiu e quebrou as orelhas. Eu admiti, isso aqui, por causa da umidade, o ímã se desprendeu. Caiu no chão. Mas a caixa eu não cheguei à conclusão quem derrubou. Quem derrubou? Porque aí eu já estava acordado. E cheguei à conclusão, como eu estava com o pensamento elevado, e tinha feito aquele pedido que se ela um dia viesse visitar a casa, deixasse um sinal, eu concluí que realmente foi uma manifestação que ela esteve entre nós, que seria realmente uma visita. E foi a primeira visita como eu relatei. E com o passar do tempo, quanto mais eu conhecia a doutrina dos espíritos, mas eu tenho certeza que foi o espírito dela que esteve lá em casa, porque aquela foi a primeira, depois teve uma segunda, uma outra. E esse fato consolidou a minha certeza de que a vida realmente continua. E mais certeza que eu deveria seguir e continuar na doutrina dos espíritos. Por quê? Algo diferente aconteceria no futuro, como aconteceu com Allan Kardec e tantos outros personagens que divulgaram a mensagem de Jesus, como Chico Xavier. O Chico Xavier foi levado até a doutrina espírita por ser um médium de muitas manifestações, um médium sensitivo, que ele tinha todas as mediunidades, desde o efeito físico, como psicografia, como audiência, como vidência. Aos 4 anos ele já via a mãe dele, o Chico, como médium de efeitos físicos, famoso. Bezerra de Menezes, o Divaldo, essas pessoas foram tudo parar na doutrina espírita, revelando aquele trabalho de caridade. E que isto pode acontecer com qualquer um de nós. Eu, quando vinha para cá hoje, eu vim de táxi e vinha conversando com o motorista. O motorista se identificou como sendo de nacionalidade alemã, brasileira, mas de família alemã. E que estudou física quântica, que depois que ele conheceu a física quântica, ele ficou incrédulo, porque ele conheceu demais o universo. Ele se aprofundou de uma maneira de conhecer o universo que ele não acredita mais em religião. Ele não quis me dizer que ele era ateu, mas eu percebi que ele estava querendo me dizer que o universo não foi criado por Deus, pelo estudo que ele fez da física quântica, que conduziu a ele a perceber que o universo é uma coisa extraordinária. E eu perguntei para ele, não se ele acreditava em Deus, mas perguntei para ele assim, se nunca aconteceu alguma coisa na vida dele de extraordinário, de diferente,
algum fenômeno, algum sonho, alguma mensagem, um sinal. Ele parou um pouco assim, pensou, me olhou, estava dirigindo devagar pela BR-116, e ele se lembrou e disse assim, teve um fato. E eu disse, mas o que foi? Há uns 10 anos atrás eu estava muito mal de vida, sem emprego, sem dinheiro, família estava se destruindo. E eu não sabia o que fazer, eu estava enlouquecendo. Eu estava entrando em pânico. Quando um dia, ele disse que ouviu uma voz. Ele estava em casa, à noite, pensando, muito triste, e ouviu uma voz dizendo o que ele tinha que fazer para não desistir. Ele não quis me dizer que estava à beira de um colapso até para se suicidar. E eu perguntei, mas que voz de quem? Ele disse, pois é, era do meu avô. Mas eu digo, mas isso é um fato extraordinário. A partir daí, tu tem que passar a acreditar que esta vida não se resume a só esta nossa aqui. Ela existe muito mais, ela continua. E como é que tu te comportou? Digo, mudei de vida, realmente. Mudei de vida. E melhorei. Hoje, graças a Deus, está tudo bem, graças àquele fato que me aconteceu. E a quem agradeço muito ao avô dele, que ele dizia, né? Encerramos o assunto por ali, porque chegamos no nosso local aqui, tivemos que nos despedir. Nós temos outros tipos de mediunidade. Tem a mediunidade de efeitos físicos, foi a mais necessária que acontecesse no tempo de Kardec, que é para chamar a atenção do mundo, da humanidade, para provar que existem outras forças, que esse plano espiritual ele é verdadeiro, que nós não somos apenas este ser aqui. Sexta-feira, agora que passou, eu fiz uma palestra lá no Pinhal, falando sobre a caridade. Que o Kardec decretou, que instituiu a frase que fora da caridade não tem salvação. E tem uma passagem que Jesus disse para os seus apóstolos, que nós somos o sal da terra. Que nós somos o sal da terra. E nós sabemos que o sal é um tempero. Mas se o sal não tiver tempero, não serve para nada. Nós podemos botar 1 quilo de sal sem tempero numa comida e ele não vai ter efeito nenhum. Então, quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, é porque nós somos diferentes. Nós vamos dar uma conotação nas coisas da terra. Assim como o sal dá para o alimento. Uma diferença. E eu cheguei à conclusão que nosso corpo físico, sem a alma, também não é nada. Imaginem, o nosso corpo físico, sem a alma, sem o espírito, ele não passa de um monte de osso e carne. Simplesmente. Então, hoje, nem tanto porque existe outro tipo de mediunidade mais fácil de transmitir, o que os espíritos desejam dizer é a mediunidade da psicografia que vem substituir essa dos efeitos físicos. A de psicografia. Por quê? Porque ela é mais direta, ela é mais fácil, ela é mais simples. Que ela psicografa os livros e ficam registrados. Porque o que estão nos livros, como dizem os doutos, estão nos autos. Fica registrado. E aqui tem histórias fenomenais que eu vou contar para encerrar o nosso tema, logo assim que chegar ao final aqui. Mas nós avisamos, os espíritos podem estar muito perto de nós e fazerem contatos através de várias maneiras. Os espíritos estão muito próximos de nós e podem fazer contatos
Nós é que precisamos estar alertas, antenados, ligados. Por exemplo, sonhos. Os sonhos são muito propícios. Como eu conto nesse livro aqui. Aqui tem 3 sonhos aqui que eu tenho certeza que eles não foram sonhos. Foram encontros espirituais. Depois aqui tem o fato que eu vou contar para vocês, que é a noite inesquecível. Então, através dos sonhos, através de sinais como ruídos, sombras, vultos e outras formas, como eu mostrei para vocês, derrubar objetos, fazer como eu mostrei aqui para vocês, avisos por mensagens psicografadas, visitas que a gente inesperadas, quando menos se espera, uma visita. Encontros de pessoas que a gente nunca imagina. Fatos, acontecimentos, como aconteceu com Coelho Neto. Coelho Neto, um escritor brasileiro, ele tinha uma netinha de 5 anos que desencarnou. Isso nos anos 1938. E a filha dele ficou inconsolável com a perda da menina. E o Coelho Neto era ateu. E um dia, a esposa do Coelho Neto veio falar para ele que a filha estava enlouquecendo com a perda da menina. E o Coelho Neto perguntou, mas o que está acontecendo com ela? Aí, a esposa do Coelho Neto, mãe e vó da criança, da menina, contou para o Coelho Neto. Ela disse que está ouvindo vozes por telefone. Ela disse que levanta o telefone e escuta a neta falar. O Coelho Neto disse, mas isso não é possível. O Coelho Neto incrédulo, ateu. Ele era, inclusive, um combatente, ele era contra o espiritismo. Ele era um perseguidor do espiritismo. E essa história, ele conta para dizer como é que ele foi parar dentro da doutrina espírita. E ele conta essa história. Ele morava num sobrado, a casa dele tinha altos e baixos. E a mulher dele contou, disse que a nossa filha levanta de madrugada e vai conversar com a filha dela, a menina de 5 anos que tinha morrido, no telefone. E como tinha o telefone embaixo e a extensão em cima, o Coelho Neto ficou cuidando. Numa noite que a filha acordou e levantou, desceu e foi lá na sala pegar o telefone, e como se estivesse falando com a filha, o Coelho Neto, sem que ela soubesse, pegou o telefone lá no quarto, a extensão. E ele revela que também escutou a neta. Também escutou a neta. Como é que os espíritos podem conseguir fazer isso? Esse é uma parte de efeito físico que ele faz. Então, um aviso, são fatos, são acontecimentos nas nossas vidas, que pode acontecer com qualquer um de nós. Razão porque é muito importante estarmos atentos e principalmente saber e entender o que significam essas mensagens, esses sinais, esses sonhos, esses acontecimentos. E para nós terminar, então vamos contar essa parte aqui, uma outra experiência no plano espiritual. É uma noite inesquecível. Eu fui lá também em Criciúma, só que foi no outro lado, na cidade de Criciúma. Eu fui visitar uma outra prima da minha
essa minha esposa atual. Não conhecia o casal. Eles, na época, eles tinham duas filhas, uma tinha 17 e a outra 19. Muito bem de vida, uma casa de três andares, 3 lances. Nós chegamos lá por volta de 8, 9 horas da noite. Era uma quarta-feira. Havia um jogo de futebol, o Internacional estava jogando, ia jogar com o Corinthians. Fui apresentada ao casal, às filhas, que eu não conhecia nenhum deles. O jogo começou 9h45, terminou 11h30 aproximadamente. Ficamos conversando até 1 da madrugada, quando nós fomos dormir. Nos reservaram um quarto muito aconchegante. Por volta de 1 hora, fomos dormir. Às 6 horas da manhã, eu me acordei. E me lembrei que um espírito tinha vindo falar comigo. Um espírito. E era uma criança. Criança recém-nascida. Era um menino. Um menino chamado Victor. E eu pensei, eu vou ter que escrever alguma coisa a respeito desse espírito, porque a mensagem que ele me transmitiu no meu sono, eu não ouvi nada. Não vi nada. Mas ficou gravado na minha memória o que aquele espírito queria dizer. Aí eu procurei na minha carteira e achei uma notinha aqui de um produto que eu comprei numa madeireira lá em Viamão. A madeireira Tarumã, que fica na RS 118. E escrevi: Pedra, mamãe, Victor. Ele assinou Victor. Ele assinou. Pedra é o nome da mãe dele. Chamou ele de mamãe. Chamou ela de mamãe. Às 7 horas, minha esposa se acordou e eu falei para ela: vai acontecer uma coisa extraordinária. Eu não vou te contar o fato, eu disse para ela, mas eu vou te pedir que tu fale com a tua prima, Pedra, e pergunte para ela quem foi Victor na família. Porque era um espírito. Então ele já tinha desencarnado. E eu já sabia que ele já tinha desencarnado. Ali, ele me passou a mensagem. Às 8 horas nós descemos para tomar café. Estávamos sentados na mesa e a Pedra fazendo a arrumação e colocando leite, botando as coisas na mesa. E a minha atual esposa pergunta para a prima. Perguntou: Pedra, quem é Victor na família? Victor. Ela meio... E eu cuidando dela. Estou sentado ali olhando, ela está de pé. E ela respondeu para minha esposa: Vitor é um sobrinho que mora lá em Araranguá. Mas ela disse Vitor. Eu olhei para ela e eu disse para ela: mas não é Vitor. É Victor, com C. Aí ela emudeceu. Ela sentiu. Pensou, os olhos marejaram e ela respondeu: o Victor foi um menino que eu perdi. Abortei ele com 7 meses. Doei o feto para a universidade lá em Criciúma, para estudos, o feto está lá. Ela contando, nos cantando. Aí eu disse para ela: pois tu não vai acreditar. Essa noite ele veio falar comigo. E olha aqui o que ele disse para ti. Está aqui a prova, ó. Mostrei para ela. Olha aqui, ó. E ele veio te dizer que te agradecia muito
por ter recebido ele, que ele precisava daqueles 7 meses de ficar na terra. Então esse fato foi uma noite, a noite mais extraordinária na minha vida dentro do espiritismo e como um médium de psicografia. Eu não sou médium de efeitos físicos, mas de psicografia. Eu não sei como é que os espíritos usaram a energia, talvez a minha, para derrubar essa caixa de cima da mesa, para me mostrar que era um sinal que a minha esposa, que partiu em 94, tinha deixado em 95 que ela veio nos visitar. Eu quero agradecer a presença, obrigado pela atenção. Deus abençoe a cada um de vocês e vão na paz do Senhor. Muito obrigado.